Hoje eu quero te mostrar como é que a gente transforma um apartamento pequeno e comum em algo personalizado e bem funcional, porque a gente sabe que quem procura um apartamento, uma casa, quer ter ali a sua identidade. Então a gente sabe que todos os apartamentos vêm com esse layout, que é um tipo, né? A gente chama o layout tipo, esse layout padrão que se repete em todos, mas nós somos seres diferentes, a gente não se repete, por isso que a gente vai te mostrar como personalizar. Eu sou a Leca. Eu sou a Maria, somos as arquitetas da arte na arquitetura e hoje a gente vai apresentar para vocês no episódio do Cada Caso é um Caso esse apartamento de 70 metros quadrados que a gente fez uma transformação e na verdade o nosso cliente final foi a própria construtora. Esse foi um projeto feito para o empreendimento, para o lançamento do empreendimento, e o conceito dele que a gente tomou como base para todo o design e linguagem arquitetônica foi pensando em um homem solteiro. Então, se você ficou curioso, fica aqui até o final para a gente poder compartilhar todos os detalhes desse projeto com vocês. Uma das dificuldades desse apartamento foi a distribuição da área social, porque justamente a gente tem circulações, né, cruzadas. Então, onde eu tenho que colocar a televisão e onde eu posso colocar o sofá, um espaço de passagem. Quando a gente não consegue fugir disso, a gente tem que criar isso de um modo bem elegante. Foi então onde a gente pensou em trabalhar esse espaço como se fosse um living. Realmente um homem solteiro que vai receber os amigos, enfim. Então a gente pensou nesse formato. E aí a gente dispensa algumas formalidades de uma casa mais familiar, né? Então a gente tem ali um hall de entrada que ele não tem aquela chapelaria comum. Ao invés de ter uma chapelaria comum, a gente pensou num espaço de bar, que é essa bancada que vocês veem em pedra. Então ela tem um nicho para colocar as bebidas, enfim, e embutida nela a gente tem um gaveteiro para guardar as chaves e deixar tudo mais oculto. Porque embora seja um empreendimento que ele é de propaganda, né, para a construtora, a gente tem que pensar nessa funcionalidade do nosso projeto, a gente nunca deixa isso passar. Outro elemento que a gente trabalhou foi causar as sensações. Então a gente precisa de um sofá que seja confortável, mas que tenha essa sensação de leveza. Então a gente colocou esse sofá em formato orgânico, que ele começa suavemente numa parede, ele vem deslizando até o encontro do bar, onde eu tenho essas duas mesinhas e tem aquele quadro emoldurando. Percebam que a elegância nesse espaço, por ser um espaço pequeno, não é a gente encher de muitos elementos, e sim, como a gente fez ali o encontro do painel com o quadro, é que a gente tenha um elemento central e que dê essa elegância. E aí a gente já percebe que a gente tem contraste de material. Então a gente já pensando nesse perfil mais masculino, trouxe um sofá mais escuro, também pensando na questão de sujeira, né, de praticidade de manutenção. A gente tem o painel curvo lá atrás que abraça o sofá e faz essa continuidade e deixa esses elementos muito mais elegantes. Outra coisa que a gente caprichou foi nessa iluminação bem suave, também acompanhando esses formatos e bem pontual, onde a gente queria marcar esses objetos, né? Esses objetos para direcionar o olhar. E essa chegada do apartamento, esse hall de entrada, ele dá bem no meio dessa área social, bem no ponto de transição entre os espaços, principalmente entre a sala de estar e a sala de jantar e cozinha. E embora a gente possa dispensar algumas formalidades pensando nesse apartamento para um homem solteiro, existem algumas coisas que a gente precisa manter pensando a longo prazo e até mesmo em valorização do imóvel e uma venda futura, como por exemplo a questão da mesa de jantar, que aqui a gente trabalhou de uma forma diferente do que estava proposto no layout original da construtora. Esse projeto, esse layout tipo padrão, né, que a gente comentou lá no comecinho do vídeo, ele vinha com uma mesa solta bem no meio da circulação e da integração desse espaço com a área de fora, porque se vocês perceberem nas imagens que a gente vai colocar em seguida, tem uma integração com uma pequena sacada que tem uma churrasqueira, e isso acabava atrapalhando a integração entre esses espaços sociais. E aí a estratégia que a gente utilizou para poder melhorar esses fluxos, mas ao mesmo tempo sem perder a mesa de jantar, foi deixar ela integrada a essa península, né, uma ilha que fica ali grudadinha na parede. Então essa bancada aqui no layout original também era só uma bancada, só uma superfície de apoio. Agora no nosso projeto ganhou um fogão.
para a gente ter essa melhor distribuição entre os usos, né, dentro da cozinha, pensando numa triangulação entre a área de geladeira, de pia e de fogão, e trazendo essa integração maior entre essa área de cocção com a parte da churrasqueira, porque no layout original estava tudo concentrado de forma mais linear na bancada de fundo, o que acabava deixando essa parte da cozinha em si um pouco mais segregada dos outros ambientes sociais. Então, trazendo essa proposta diferente de layout, mas ao mesmo tempo mantendo a mesa de jantar, a gente conseguiu unir o útil ao agradável. E um ponto importante também que a gente, aí falando mais de design, né, que a gente trouxe para esse espaço, foi dar continuidade nas formas que a gente já utilizou na sala de estar. Então, esses formatos mais curvos, mais orgânicos, que além de a gente eliminar essas quinas mais vivas, acaba trazendo mais fluidez para o espaço e deixando os fluxos mais suaves. Então, apesar de a porta do apartamento já abrir bem direto em cima da cozinha, a gente consegue ter esses espaços de respiro e não ficar parecendo que está tudo muito amontoado. Como o nosso intuito para esse projeto é mostrar realmente, extrair, né, o potencial do imóvel, a gente pensou nessa racionalização do espaço. Porque como no layout original a gente tinha só um passa-prato, algo que não estava tendo muita função ali, a gente queria mostrar realmente que dá para acomodar melhor as coisas e conseguir mais espaço também de armazenamento. E trazer todo esse espaço de cocção para uma área só. Como vocês podem perceber que nessa península a gente colocou a coifa, colocou um fogão de indução, a gente trouxe para baixo do fogão o forno e o micro-ondas, e assim a gente deixa toda essa área quente muito mais próximo da mesa, que fica um pouco mais prático para o servir, né? E a gente também consegue essa integração, onde a gente pensa que um homem que gosta de cozinhar vai estar ali com os amigos, sentado em volta, né, da bancada, até para receber alguém, né, para deixar de ser solteiro, digamos assim, ele vai conseguir ter essa integração maior. E notem como faz uma integração bem legal também com a parte que eu já falei anteriormente, da sala. Fica tudo mais integrado. O fato de a gente ter trazido essa mesa colada na península trouxe mais fluidez para o espaço, porque agora a gente ganha uma área de transição muito mais respirável entre aquele sofá, né, que está em ângulo ali, é um sofá orgânico, com a parte da churrasqueira. Então todo esse acesso é muito mais fluido. E aí nessa imagem também dá para perceber que a gente criou uma parede verde naquele ponto oposto da churrasqueira, que é um cantinho que a gente pensa que se a porta estiver toda integrada, a gente consegue ampliar, né, essa sensação de dentro e fora. Então essa transição fica muito mais gostosa e harmônica. E essa área quente está de um lado, a área fria e molhada está do outro. E aí a gente aproveitou toda essa parte de parede para pensar em uma marcenaria inteligente que acomodasse todos os equipamentos e eletrodomésticos que são necessários para deixar essa cozinha bem funcional. E aí, logo no início, mais próximo da porta de entrada, a gente tem ali um cantinho de adega e em cima um efeito de cristaleira, que fica num posicionamento de acesso mais livre. Então a pessoa não precisa entrar na cozinha para poder se servir e pegar ali o seu vinho, enfim. Então acaba facilitando um pouco essa logística quando vai receber alguém e deixa a pessoa mais à vontade para se servir sem invadir o espaço de quem está ali dentro da cozinha. E logo na sequência a gente tem esse efeito de nicho central, que concentra ali toda a parte de área molhada e que além disso, dessa função, né, de pia e tudo mais, dialoga bem também com o bar do hall de entrada, a parte de cervejeira, então fica um aspecto mais social e se integra bem com todo esse conceito. Além disso, ao redor de todo esse nicho, a gente tem bastante espaço de armário, pensando que também sempre vai ter coisas para guardar. Acho que essa é uma das maiores preocupações quando as pessoas adquirem um apartamento pequeno, né? Se vai ter o espaço para guardar as suas coisas. Então a gente fez todo esse aproveitamento tanto na parte inferior quanto na parte superior da cozinha. E percebam que bem integrado com essa cozinha fica o espaço de lavanderia. Aqui, para a gente ter um melhor aproveitamento de área de bancada, a gente inverteu um pouco os pontos originais, né, da parte do tanque e da máquina de lavar, para deixar a máquina mais nesse cantinho. E abaixo da janela a gente criou uma bancada de pouca profundidade, que antes não existia, para colocar um tanque esculpido ali. Então, porque se a gente consegue trabalhar com um tanque dessa forma, né, esculpido na própria pedra, a gente consegue ter mais liberdade para trabalhar o formato e as dimensões dele e fazer um aproveitamento melhor. E como está bem integrado com a cozinha, segue a mesma linguagem e a mesma materialidade.
porque apesar de ter ali uma porta divisória em vidro jateado, ainda assim, se a porta está aberta, não fica aquele ambiente muito destoante de toda a área social. E a gente escolheu o vidro jateado justamente para dar um pouquinho mais de privacidade para esse ambiente, mas ao mesmo tempo permitir que toda a luminosidade entre também para dentro da cozinha, já que ali dentro a gente tem uma janela. E aí, gostaram dessa proposta? Você já consegue visualizar alguém que tem o perfil para esse tipo de apartamento? Já encaminha para essa pessoa para saber que dá para deixar tudo do jeitinho dela. Esse vídeo te ajudou de alguma forma, te deu algum insight? Já deixa aqui a sua curtida pra gente saber que vocês estão gostando. E acompanha a gente também nas nossas redes sociais para ficar por dentro de outros projetos como esse e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube também. Até o próximo. Tem continuação desse no quarto do casal, que é no Ah, quarto do homem solteiro. E que verdade. ele vai arranjar alguém. Então depois a gente vai gravar um vídeo específico dessa suíte para poder compartilhar com vocês todos os detalhes dela também. Até o próximo. Tchau, tchau.